meu caro vice-presidente Inharã Carvalho, meu caro primeiro secretário Michel Oliveira, vereadores, vereadoras, visitantes, estamos hoje com uma plateia seleta aqui, nos prestigiando, que nos assiste em casa pela TV Câmara e também pelas redes sociais, senhores e senhoras. O grande expediente é um espaço em que o vereador usa escolhendo o tema. Ele tem 30 minutos para discorrer sobre qualquer tema. Ele faz relatório, ele faz homenagem, enfim, é dele esse espaço. Pode ser questionado pelos demais colegas, pode ser aparteado, se for o caso. Enfim, ele vai fazer o uso conforme o seu bem, boa escolha. Eu tenho usado esse espaço com o objetivo de transmitir informações à nossa comunidade. Eu acho que é muito importante que a comunidade tome conhecimento, não apenas os relatórios, né, que o vereador apresenta aqui, mas também outras propostas que ele possa fazer. Esse é o momento. E alguém pode pensar que estou sendo muito pretensioso em transmitir informações. Na verdade, eu não tenho intenção de dar uma aula aqui quando faço isso, mas eu gosto de transmitir alguma coisa nesse sentido. Até porque as informações que nós normalmente repassamos aqui, normalmente é mostrado a existência de uma entidade em Passo Fundo, que a comunidade às vezes não toma conhecimento. E aqui é a oportunidade. A comunidade toma conhecimento do que acontece em Passo Fundo em relação a entidades. Afinal, algumas entidades prestam um serviço muito bom em Passo Fundo, mas nem sempre são reconhecidos ou vistos dessa maneira. Eu tenho passado também informações técnicas, como médico, como especialista em saúde pública, e que às vezes eu acho que é importante que se fale sobre isso também. Nesses anos que passamos aqui, estamos aqui na Câmara de Vereadores, eu já falei sobre cooperativismo, a ONG Amor, escotismo, sindicato rural, faculdade de engenharia e arquitetura, meio ambiente, associação médica de Passo Fundo, da Planalto Médio, o sindicato médico, Unimed. Falei também sobre leis municipais. Lembro que eu falei também sobre o Brasil Sem Frestas. Muito importante apresentar aquele trabalho, pouca gente conhece, trazendo excelente resultado para a nossa comunidade, principalmente a comunidade de baixa renda, pessoas que precisam ser abrigadas naquela época. Já falei também sobre doenças, evidente, eu tenho que falar sobre doenças também, né? Falei sobre o Covid, doenças agudas, doenças crônicas, falei sobre saúde pública e também sobre o Sistema Único de Saúde. Esse projeto interessante que, desde 1990, está aí tentando dar uma assistência à saúde da nossa população. Diga-se de passagem, é reconhecido como o melhor projeto do mundo em termos de assistência à saúde da comunidade, de maneira universal, total, né, e que atende todas as pessoas, independente dos seus recursos financeiros. Já falei também sobre os hospitais de Passo Fundo. Lembro que fizemos aqui uma apresentação de 7 hospitais, e eu me lembro que muita gente se surpreendeu quando eu falei que eram 7 hospitais. São 7, sim, nós temos 7 hospitais em Passo Fundo, né? Acidentes de trânsito, por que Passo Fundo tinha tantos acidentes de trânsito, já falei aqui também. Assistência farmacêutica em Passo Fundo. Na ocasião, isso em 2013, eu falei sobre a Constituição Federal, onde se comemorava 25 anos de existência da dita Constituição Cidadã. Falei aqui também, né? Claro que também apresentei relatórios da nossa atuação como vereador, os projetos de lei, indicações, pedidos de providências, sessões solenes e grandes expedientes. Mas hoje eu resolvi falar um pouquinho diferente a coisa. Eu quero falar sobre a história.
A história é uma área do saber humano muito importante, muito mais importante que alguém possa imaginar. A história nos conta como é que a sociedade, como é que nós chegamos até aqui, o que foi feito de lá para cá, desde o aparecimento do ser humano que começou a pensar, se criou a história. A história ela deve ser, sim, trazida ao conhecimento das pessoas. Como é que evoluiu tudo isso aí? Até porque, conhecendo a história, nós conhecemos os erros da história. Onde é que o ser humano errou? O que ele fez de mal feito, que acabou, às vezes, trazendo tantos malefícios para o ser humano? Quem não conhece a história, pensa que é assim mesmo. Agora, quem conhece a história, o nosso passado, sabe que não é assim mesmo, às vezes. Pode ser de outra maneira. Mas se ninguém contar essa história, não pode ser corrigido porque ninguém conhece a história. Um exemplo assim bem típico da história que deve ser contada é a evolução da medicina. Quem poderia imaginar, em 1950, eu não era formado ainda, viu? Não era ainda. Mas quem podia imaginar naquela época que a gente ia, no ano 2000, agora, usar um dispositivo intraluminar dentro da coronária, chamado de stent, ou, mais vulgarmente, de molinha, que tem salvo milhares de pessoas do infarto e da morte. Eu jamais ia imaginar isso. Como é que eu colocar uma molinha dentro do coração de alguém? Quem é que iria imaginar que agora, nessa época, a gente troca decoração? Aliás, o nosso Faustão andou trocando agora a decoração, né? Pegou um novinho, parece, né? Bem novo. Trocou por um novo agora. Quem é que ia imaginar que um rim podia ser transportado de uma pessoa para outra e continuar funcionando, salvando aquela vida? Jamais se imaginava isso. Eu não jamais imaginava. Hoje nós temos medicamentos, o vereador Índio, que controla perfeitamente uma doença crônica. Doença crônica é aquela doença que começa e não termina mais. Hipertensão arterial. Quanta gente morreu, vereadora Eva Valéria, porque sofreu de pressão alta e não tinha medicamento. Hoje tem. Nós levamos a vida, a expectativa de vida, lá em 1950, que era em torno de 50 anos, quem passasse dos 50 anos naquela época, estava lucrando já. Hoje, por amor de Deus, 50 anos é juventude já ainda. Né? Quando nós chegamos aos 70, 80, 90, na plenitude do seu trabalho, da sua atividade, né? A história da medicina conta isso. Isso é importante que você saiba. Isso é história. Mas hoje eu não vou falar apenas da história em si. Eu vou falar de uma entidade que conhece, pensa e preserva a nossa história. Tem que ter, então, essas entidades que façam isso. E aqui em Passo Fundo tem. Se chama Instituto Histórico de Passo Fundo. Miquéias, por favor, mostra a fachada para quem não conhece ainda. Né? Ali na subida, antes da Avenida Brasil, está lá o Instituto Histórico de Passo Fundo. Sede Dr. Carlos Madalosso, esposa, homenagem ao meu colega, Dr. Madalosso. Aliás, uma grande homenagem, certamente, por serviço prestado, não apenas à medicina, mas também a esse instituto que ele tenha prestado. O Instituto Histórico de Passo Fundo é uma associação privada, sem fins lucrativos, e foi criada em 1954. Miquéias, tem uma placa lá do nosso instituto, olha lá. 54, portanto, ano que vem nós temos aniversário, né? Tem que comemorar.
né, Giovanni? Fazer uma festa grande. Tem dúvida que tem que ser comemorada. Essa placa, eu não perguntei, mas eu tenho certeza que estava na frente do Instituto lá e agora ela está ali em exposição. O objetivo da associação essa é pensar a história de Passo Fundo. Pensar a história de Passo Fundo. Não apenas deixar passar a história, é pensar. E, claro, e anotar essa história. E seguir essa história. E corrigir na história aquilo que está errado. Com o passar do tempo, o Instituto se tornou um centro de preservação de bens culturais e um polo atrativo de acervos que lhes foram confiados. Muita gente leva algumas coisas lá e essas coisas lá ficam à disposição. Documentos, livros, jornais, manuscritos, público e privado. Se alguém quiser saber o que aconteceu aqui em Passo Fundo, em 1950, vai lá que encontra, com certeza, está lá para alguém buscar. Tá? A função social da entidade é a guarda e a socialização do patrimônio documental. Eles estão guardando e socializando isso aí também. Quer dizer, quem quiser tomar conhecimento da história de Passo Fundo, busca lá no Instituto Histórico, que está lá, então, sob guarda dessa entidade. Mas, além da preservação do patrimônio histórico, a entidade desenvolve ações pedagógicas também, junto a diferentes setores da nossa comunidade. Por exemplo, visitação à sede do Instituto. Né? Alunos, profissionais, buscam o Instituto para tomar conhecimento da nossa história. É só fazer a visitação, né? Que são bem-vindos. E buscando o que ele quer, só pedir que, na medida do possível, isso é alcançado. Nós temos um projeto bem interessante, ao menos eu achei interessante, que é o projeto Museu a Céu Aberto, que são visitações guiadas ao cemitério municipal da Veracruz. Alguém até pode se assustar, visitação em cemitério? Sim, sim, exatamente isso. Isso desde 2013. Qual é o propósito desse projeto interessante? É promover um novo olhar, né, acerca dos espaços daquele cemitério. Não ver o cemitério apenas como se diz a nossa última morada, professora Regina. Não é só isso. Mas ser um vetor de conhecimento também. Histórico, social, arquitetura, aqueles túmulos que tem lá, bonitos, né? Tem os entes familiares que estão lá. Patrimônio fotográfico também. Essa visitação é feita, evidentemente, com grupos, né? E alguém guiando, contando a nossa história, né? Então, visitando o cemitério. Nós temos o projeto Nas Trilhas da História, que, desde 2017, está levando pessoas aos pontos históricos de Passo Fundo, evidentemente, também visita guiada, onde as pessoas tomam conhecimento do que aconteceu aqui em Passo Fundo. Esse projeto, falei já desde 2017, que está funcionando. Projeto Vidas Negras. Memórias da escravidão, liberdade e pós-emancipação do Rio Grande do Sul, né, com a visão aqui de Passo Fundo. Esse projeto é desenvolvido com o Arquivo Histórico Regional e o curso de História e o programa de pós-graduação em História da UPF. É um projeto, então, junto então, com o Arquivo Histórico Regional. A proposta é contribuir para a valorização das memórias e das histórias da comunidade negra aqui em Passo Fundo.
O Instituto Histórico de Passo Fundo atua ainda na divulgação, através de vários meios, da história local. Se divulga, contribuindo para que os habitantes de Passo Fundo tomem conhecimento de que foi da nossa história. Eles estão inseridos nessa sociedade, sem conhecer o que aconteceu aqui em Passo Fundo. O Instituto Histórico está lá para contar isso. Nós temos um projeto Conversando Sobre, sempre nas terças-feiras, às 18h30, e aqui o Giovanni me autorizou a convidar quem quer que seja. Concordo. Porque lá eles convidam alguém que, evidentemente, tenha vivenciado, tenha vivido a história aqui em Passo Fundo, para contar a sua história. Ou, como aconteceu na terça-feira passada, que uma aluna de arquitetura, já formada de arquitetura, foi lá contar a história da vida do arquiteto, da obra do arquiteto Nino Scheleder Machado. E ele estava lá, mas ele não falou, ao menos se contava a história da obra dele. Então essa arquiteta contou a história do Nino Roberto. E eu não sabia que ele tem aqui vários prédios. O mais conhecido é o Fórum aqui de Passo Fundo. E a gente, olhando as obras dele, a gente entende como é importante conhecer a obra de cada arquiteto, porque sempre está ali, a gente enxerga o arquiteto naquela obra. Às vezes em pequenos detalhes, a gente enxerga ele lá. Então, esse projeto, Conversando Sobre, tenta fazer isso, contar a nossa história, convidando uma pessoa e que depois se faz um debate com essa pessoa. Ela vai externar o seu pensamento, ele vai dizer por que ele fez. Eu lembro que se questionou lá do Nino, se o pior, fosse tu que questionou, né? Foi, né? Se o pior para ele era mudar o seu projeto, mudar a cor, tirar uma coluna e tal, ou demolir o projeto. Questionaram o Nino o que ele achava disso. Bom, eu tenho uma foto também daquele encontro lá, vamos ver. Aí, foi antes de começar a reunião. Lá, então, tem lá o vídeo e apresentar a obra do Nino. E aqui as pessoas, então, sentarem em volta dessa mesa e toda a volta aqui também para assistir a apresentação da nossa arquiteta, que foi bastante aplaudida. O Instituto Histórico de Passo Fundo foi reconhecido pelo Instituto Brasileiro de Museus do governo federal como um ponto de memória. Quer dizer, o Instituto Histórico já saiu de Passo Fundo, já está lá, no Brasil, não é mais só de Passo Fundo. Também tornou-se o Instituto Histórico núcleo do Museu da Pessoa de São Paulo. E é o primeiro no Rio Grande do Sul que recebe esse título. Quer dizer, está lá em São Paulo já, a nossa história, graças ao Instituto. Então, o Instituto Histórico de Passo Fundo não é apenas uma instituição de alcance local, mas sim nacional, atuando e contribuindo na escuta, na preservação, na divulgação e na difusão da nossa memória. E o Instituto Histórico está à espera dos passofundenses. Ele se encontra lá no pátio da antiga prefeitura, quem não conhece ainda, ao lado da Secretaria de Esportes, e aos fundos do prédio, onde tem a porta mais alta do Rio Grande do Sul, Academia Paixões e Letras. Está ali. A entrada é pela rua... Como é a rua mesmo? Teixeira Soares. A rua ali que é do São Vicente. Está aqui, Teixeira Soares, na subida. O Instituto recebe estagiários de História
e da pós-graduação do Instituto da UPF, né? Por isso, o Instituto Histórico de Passo Fundo merece ser homenageado por esta casa. Presidente Giovan Carvalho, presente aqui, levanta o braço para ficar conhecido. O Fernando Miranda é o vice-presidente. O Fernando não veio hoje. Não? Não, né? Diz que ele foi tantas vezes presidente que quase foi destituído já da presidência, né? A Caroline Moraes não veio também. A Fabiana Beltrame está ali. Ela é a mestre cerimonial, mestre de cerimônia lá da casa. E o Paulo Magnabosco também não está aqui. De qualquer maneira, essa é a atual diretoria que está à espera, então, dos passafundenses. Eu acho que é uma oportunidade, sim, vereadora Eva, vereador Gringo, de fazer uma visita. Nós, como vereadores, temos, eu penso, a obrigação de divulgar aquilo que se faz nesse instituto. Eu vou solicitar, então, ao meu caro secretário que leia, lá naquela pasta, um certificado de honra ou mérito que será entregue, então, ao presidente do Instituto, marcando esse nosso encontro aqui, que pretende, como eu falei, divulgar essa entidade tão importante para Passo Fundo. Por favor, secretário. Honra ou mérito. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo concede o presente certificado de honra ou mérito ao Instituto Histórico de Passo Fundo, em reconhecimento pela sua atuação na pesquisa e divulgação da história e memórias da cidade, contribuindo para o desenvolvimento e valorização da preservação dos traços culturais da comunidade, além de elevar o nome da nossa cidade a nível nacional como ponto de memória. Uma iniciativa do vereador Alberi Nascimento Grando, Passo Fundo, 28 de agosto de 2023, assina o nosso presidente e também proponente, vereador Alberi Nascimento Grando. Parabéns, Instituto Histórico, parabéns, vereador, pela honra ou mérito. Obrigado, vereador. Eu vou solicitar ao presidente que suspenda a nossa sessão por 3 minutos, para que possamos fazer a entrega do certificado ao Giovan, né? E depois nós retomamos, porque daí eu tenho mais 7 minutos para falar sobre uma outra entidade de Passo Fundo. Aproveitando, presidente Alberi, e comunicando a presença do senhor Juarez Azevedo, senhor João Quaresmin, senhor Juarez Azevedo, pai do nosso deputado federal, Luciano Azevedo, Suzinho, meu amigo lá dos reservistas, e cumprimentando o doutor Juarez, cumprimento a todos os corretores aqui presentes. Obrigado. Suspendemos a sessão por 3 minutos, então, para que o vereador Alberi faça a sua homenagem. Faça assim. Vou fazer assim, ó. Maravilha. Muito bem.
Acho que dá para dar um jeito sim. Bom, isso. Damos seguimento ao grande expediente do Dr. Alberi. Também quero enaltecer a presença do meu amigo Ilo, nosso corredor da imobiliária. Presidente Alberi, o senhor continua na sua fala. Muito obrigado. Aproveitando então esses minutos aqui que me resta o grande expediente, eu quero dizer que eu fui procurado pelo João, aqui presente, e o Mesquita, né, que me lembraram que no dia 27 deste mês, agosto então, se comemora o Dia Nacional do Corretor de Imóveis. Então, quero dizer para os senhores vereadores que está uma oportunidade grande de dar um abraço aos corretores de imóveis de Passo Fundo. A profissão de corretor de imóveis foi regulamentada pelo Decreto Federal 6.530, de 1978, e complementado, então, esse decreto, pelo Decreto 81.871, também de 78. Portanto, é uma profissão reconhecida, decretada, né, e existente. E aqui em Passo Fundo, temos a Lei 5.304, de 2018, diga-se de iniciativa do então vereador Luiz Miguel, que instituiu a Semana Municipal do Corretor de Imóveis. Então, existe todo um amparo legal para que essa profissão seja reconhecida e festejada. Esta classe que orienta quem vende e quem compra imóveis possui em torno de 1.380 profissionais aqui em Passo Fundo. Em torno disso. No Rio Grande do Sul são mais de 48 mil profissionais que são classificados como corretores de imóveis e no Brasil 538 mil corretores de imóveis. Desempenha essa função. Então, nossos cumprimentos a todos os corretores de imóveis, nossa cidade. Parabéns, os que estão aqui sejam bem-vindos, né? Um abraço nosso. Não tem um certificado de menção rosa, porque não era esse o objetivo, mas parece que o Candeias antecipou e vai fazer isso aí. Viu? Nada como adivinhar o que vai acontecer aqui na Câmara de Vereadores, né? Eu acho que ele deu uma espiada lá quando eu estava montando isso aí. Com isso, meu caro vice-presidente, no exercício da presidência, agradeço esse espaço, agradeço